81. Fault College capítulo 781, Batalha do Deserto de Keeling. 1. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Terminal, a 200 km a oeste da capital Fermos. Canhões rugiram e tiros rasgaram o céu. Dezenas de milhares de soldados estão concentrados aqui, envolvidos em uma competição acirrada. Este é o campo de batalha de desembarque mais próximo da capital Fermos, conquistado pelo exército da Quarta Civilização. O comandante-em-chefe do exército, Major-General Xiao Guangua, visitou pessoalmente o campo de batalha e comandou a 2ª Brigada Blindada Independente e a 7ª Divisão de Infantaria Mecanizada da Quarta Civilização, totalizando 15.000 soldados. O ataque foi lançado sob a cobertura de um número igual de tropas droides. O deserto de Keeling é também o maior dos 15 campos de batalha de aterrissagem em todo o planeta. Brum, brum, brum. O canhão de choque de 180 mm do tanque de cerco rugiu alto, e poderosos projéteis de concussão continuaram a cair do céu, desencadeando ondas de explosões horríveis no deserto à frente. Cada projétil de concussão disparado pelo canhão de choque pode criar uma cratera com 15 metros de diâmetro e será impactado pela explosão do projétil em um raio de 600 metros. No céu, numerosos caças estelares droides Abutre, misturados com cerca de 1/3 do número de caças estelares Wright, travavam intensos combates aéreos com os grupos de batalha de caças estelares da República. As principais aeronaves da República no campo de batalha eram o caça estelar Z-95 Eadunter e o caça estelar V-19 Torrent. Seu número era obviamente superior, mas eles se mostravam tímidos apenas devido ao excelente sistema de camuflagem do caça estelar Wright. Mesmo assim, eles continuaram buscando oportunidades para romper a defesa da Força Aérea da Quarta Civilização pelo ar e atacar, lançando uma série de ataques aéreos contra as posições dos tanques de cerco. Ao mesmo tempo, o poder de fogo de longo alcance do Exército da República, principalmente a artilharia pesada SPHA, também realizava bombardeios de cobertura contra as posições da Quarta Civilização. Além disso, os AT-Walkers forneciam apoio de fogo com o canhão de propulsão de massa equipado em suas costas. Explosões densas cobriram completamente todo o campo de batalha. Sem mencionar que mísseis táticos lançados de naves de guerra no espaço sideral continuavam a cair do céu, incendiando-se devido ao atrito com a atmosfera, fazendo o céu ficar vermelho como se estivesse chovendo fogo. Então, as densas defesas aéreas e os caças estelares de ambos os lados interceptaram esses mísseis um a um. Houve uma distorção no ar e uma formação de batalha com 4 caças terrestres A/G-24 Bansei passou voando a baixíssima altitude, destruindo diretamente as posições de artilharia do Exército da República. Os caças sobrevoaram as fortificações construídas pelo Exército da República no campo de batalha, bem como os pontos de tiro antiaéreo protegidos por escudos defletores. A artilharia dos tanques de cerco detonou violentas explosões nessa posição, mas soldados clones da República, vestindo armaduras de liga de plastoide branco, ainda podiam ser vistos agachados nos pontos de tiro predefinidos da posição, prontos para abrir fogo. Sua formação de batalha era mantida com perfeição, e a distância entre todos era ideal. Mesmo sob bombardeios violentos, eles conseguiam evitar as explosões e contra-atacar com eficácia. Os AT-Walkers são o ponto crucial do poder de fogo de cada posição de infantaria, dependendo de sua poderosa capacidade de fogo para dar suporte a pelo menos uma companhia de soldados clones. Portanto, esses Walkers estão amplamente espalhados por todo o campo de batalha, praticamente em todos os lugares. De tempos em tempos, projéteis atingiam o AT-Walker. A força poderosa fazia o Walker recuar alguns passos, mas sua blindagem robusta de Zapud resistia ao impacto da explosão e ele revidava imediatamente. Essa formação de caças terrestres Bansei chegou a presenciar um míssil lançado de um cruzador de mísseis pesados da classe Marsa rompendo a interceptação e atingindo uma posição de defesa aérea da República. A terrível explosão esvaziou a área instantaneamente, e a onda de choque chegou a causar oscilações no sistema de camuflagem. O radar de um AT-Walker próximo detectou imediatamente o incidente e o reportou ao quartel-general. Imediatamente depois, mais de uma dúzia de caças estelares V-19 Torrent desceram de altitudes extremamente elevadas e dispararam uma série de canhões laser contra os caças terrestres Bansei, guiados pelo radar terrestre do quartel-general.
As armas antiaéreas em terra também começaram a disparar descontroladamente nessa direção. A formação de combate terrestre Banshee dispersou-se imediatamente e atravessou a chuva de lasers. Um caça terrestre foi abatido, seu dispositivo de camuflagem falhou, e ele capotou e caiu no chão em chamas, abrindo um enorme buraco de centenas de metros de comprimento no solo. Chamas e destroços ficaram espalhados por toda parte. O segundo foi abatido, e o terceiro. Eles fizeram o possível para lançar todos os seus mísseis de onda de choque antes de serem abatidos, criando aquela pequena chance para o último caça terrestre. A piloto do caça terrestre Banshee observava o espaço aéreo quase totalmente coberto por inúmeros lasers. Nenhuma expressão transparecia em seu capacete de voo, que estava completamente coberto, e ela só conseguia ver uma infinidade de dados e gráficos no visor tático escuro. Enquanto navegava, tirou uma última foto nítida de um homem bonito de meia-idade parado em frente ao console, depois empurrou o joystick com força para desativar o modo furtivo e ativar o módulo de pós-combustão do motor. O caça terrestre Banshee acelerou repentinamente a uma velocidade quase impossível de controlar. Através dos instrumentos eletrônicos, o piloto também avistou seu alvo, uma posição de artilharia composta por 5 peças de artilharia pesada SPHA da República Galáctica. Um raio laser atingiu o caça terrestre, e o turbofan esquerdo explodiu e pegou fogo, mas ela já estava perto do alvo. Eu sou o desastre natural. O piloto de caça rugiu e pressionou o botão de lançamento com força. Mais de uma dúzia de mísseis de onda de choque caíram do céu, transformando a posição de artilharia da República Galáctica em um mar de chamas. Quase simultaneamente, o caça terrestre Banshee também perdeu o controle e caiu, explodindo em uma bola de fogo em meio à violenta explosão. 5 veículos blindados de transporte de pessoal M650 Mastodon aproximaram-se rapidamente do campo de batalha sob a cobertura da artilharia antiaérea M9B4 Wolverine e das motos voadoras Vulture. Eles avançaram para um local a cerca de 500 metros da posição de defesa da República e pararam repentinamente. A metralhadora rotativa M49 Vulcan do Mastodon, especialmente equipada para esta batalha, disparou descontroladamente contra as posições de defesa da República à frente. A escotilha traseira de um veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon se abriu, e o Anguiel saltou primeiro, gritando: "Rápido, rápido, rápido! Só temos 10 segundos. Entre na posição imediatamente." Soldados do 4º Exército da Civilização saíram dos veículos blindados de transporte de pessoal M650 Mastodon e imediatamente entraram em posição de combate. O dispositivo de camuflagem do caça estelar Uraita ainda tem 5 minutos de energia restantes, então apresse-se e rompa a posição de defesa da República. Instruções vindas da comunicação. Ataquem imediatamente. O Anguiel deu a ordem, com Mings. Ative o escudo de energia e siga os mastodontes. Você está chamando muita atenção. Eu sou o desastre natural. Ataquem! Gritou o slogan do 4º Exército da Civilização, avançando rapidamente com os veículos blindados de transporte de pessoal M650 Mastodonte. As motos voadoras Vulture avançaram rapidamente para a frente, usando um lançador de granadas para disparar granadas de fragmentação que explodiram na posição de defesa da República. Boaatio. Inúmeros raios de Blaster passaram com o hálito da morte. O Anguiel e os outros correram o mais rápido possível para trás dos A.P.C.S para evitar serem atingidos pelo fogo. De repente, uma rajada de fogo intenso veio da frente, e as 2 motos voadoras Vulture foram instantaneamente despedaçadas pela explosão. Os cascos em chamas avançaram centenas de metros pela inércia antes de pararem. E o Web Avi Repeating Blaster. Direção das 11 horas. Com Mings. O Anguiel rugiu com toda a força de sua voz. "Deixe comigo." Com Mings rugiu. O que o Simertian carregava eram 2 morteiros automáticos. Bang. 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 Vários projéteis do morteiro foram disparados e explodiram na posição avançada. Mas antes que pudessem confirmar os resultados, um veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon estacionado ao lado foi atingido por vários canhões laser potentes. Brum. Brum. O veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon foi imediatamente despedaçado pela violenta explosão. Os 20 soldados do 4º Exército da Civilização que vinham atrás rastejaram rapidamente até o chão,
aproximando-se do solo e erguendo a cabeça com dificuldade para revidar. Na posição da frente, apareceram vários andarilhos bípedes altos. ATXT. Cuidado. Fault Scholes capítulo 782, Batalha do Deserto de Keeling, 2, Bruon. 3 ATXT andadores bípedes avançaram e abriram fogo de uma posição elevada, aproveitando sua grande altura. Na violenta explosão, vários soldados do 4º Exército da Civilização, que estavam caídos no chão, foram subitamente consumidos pelas chamas. Seu idiota! Onde estão nossos tanques de assalto blindados? Gritou Wang Yao em voz alta. O pelotão de tanques antiaéreos foi bombardeado por caças estelares da República e seu avanço foi atrasado, respondeu em voz alta um oficial de comunicações ao lado dele. Um veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon imediatamente girou sua metralhadora rotativa e disparou descontroladamente com a metralhadora rotativa M49 Vulcan, mas esse poder de fogo não foi suficiente para abalar a blindagem Walker do ATXT. Os ATXT Walkers continuaram atirando, e os pneus de outro veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon foram atingidos, fazendo com que ele perdesse o controle imediatamente e capotasse. Droga! Wang Yao praguejou furiosamente, pegou um lançador de foguetes M41 SPNKR que estava por perto e correu diretamente em direção aos 3 ATXT Walkers. Suas ações foram imediatamente descobertas, e os ATXT Walkers se viraram e abriram fogo. Wang Yao correu com todas as suas forças, quase rolando sobre uma cratera, e o poder de fogo dos canhões laser duplos dos ATXT Walkers o seguiu de perto. Houve explosões atrás dele. Wang Yao compreendeu que sua única chance era que o cano e a fuselagem dos ATXT Walkers eram fixos, então, se quisesse mirar, teria que ajustar a direção da fuselagem. Ele rolou no mesmo lugar com o lançador de foguetes M41 SPNKR e deslizou por uma encosta. Nesse momento, ele estava a menos de 10 metros da lateral de um ATXT Walker. Pegue o lançador de foguetes, mire e atire. Todo o movimento foi concluído de uma só vez, e o míssil M19 foi disparado instantaneamente, atingindo em cheio a articulação mecânica da perna do ATXT. Brum! O ATXT Walker caiu imediatamente no chão e perdeu sua capacidade de combate. Quase ao mesmo tempo, outro ATXT Walker já estava apontando e atirando. Brum! Um feixe duplo de laser explodiu a menos de 2 metros dele, e Wang Yao foi imediatamente arremessado para longe. A recém-modificada armadura de batalha N7 em seu corpo protegeu de ser morto diretamente pela explosão, mas mesmo assim, seu corpo também sentia uma dor ardente, e várias partes foram queimadas pela alta temperatura do feixe duplo de laser. Ele cerrou os dentes, rolou para o lado para pegar o lançador de foguetes M41 SPNKR do chão e disparou outro míssil M19 diretamente. Brum! O míssil M19 atingiu a frente do ATXT Walker, mas não penetrou a blindagem. O ATXT Walker recuperou o equilíbrio após o tremor, e o canhão laser duplo começou a mirar em Wang Yao. No entanto, nesse instante, um canhão laser pesado muito mais potente atingiu o ATXT Walker pela lateral. O disparo penetrou diretamente e explodiu metade da fuselagem do ATXT Walker. Outro ATXT Walker também sofreu o mesmo destino. Foi atingido por 2 canhões laser pesados, caiu no chão, queimou e nunca mais se levantou. Wang Yao olhou para cima e viu 3 tanques de assalto blindados pairando em alta velocidade na retaguarda do campo de batalha. Esses tanques estavam mais ou menos danificados, mas finalmente conseguiram avançar e usaram seu poderoso poder de fogo para ajudar Wang Yao. O tanque de assalto blindado é o principal tanque de batalha atualmente equipado pelo exército da 4ª Civilização. Na verdade, não é que a 4ª Civilização não possua seus próprios tanques. Recentemente, o veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon e o obuseiro autopropulsado antiaéreo M9B4 Wolverine foram desenvolvidos e incorporados às tropas, incluindo o tanque de batalha principal M808 Scorpion. Contudo, devido ao ritmo acelerado da guerra, quase todas as fábricas da 4ª Civilização estão operando a plena capacidade. Portanto, o tanque de batalha principal M808 Scorpion está equipado apenas com as tropas de defesa que protegem os planetas centrais da 4ª Civilização, não sendo adequado para outros tipos de tropas. Em vez disso,
A quarta civilização introduziu o tanque de assalto blindado da Federação Comercial como o tanque de batalha principal do exército. O tanque de assalto blindado é uma unidade blindada extremamente confiável e poderosa. O poderoso canhão laser pesado possui 57 projéteis, incluindo projéteis de plasma, projéteis perfurantes, projéteis de alto explosivo e outros tipos de munição de gás blaster. Os dois canhões blaster de repetição e os dois canhões blaster leves em cada lado também podem fornecer um poderoso poder de fogo anti-infantaria com cobertura extremamente ampla, e os 6 lançadores de projéteis energizados com alimentação por corrente instalados no chassi suspenso também podem fornecer um poder de fogo de ataque ainda maior. Enquanto ele lidava com os AT-X-Stalkers, sua companhia também começava a romper as linhas inimigas. Os veículos blindados de transporte de pessoal M650 Mastodon colidiram diretamente contra a posição defensiva do Exército da República e abriram fogo descontroladamente com as metralhadoras M49 Vulcan, e sua blindagem espessa forneceu um bunker relativamente seguro para os soldados que vinham atrás. O Exército da República também possuía posições de canhões de repetição pesados e web, que também foram destruídas por morteiros automáticos com MINGs. Quando os tanques de assalto blindados lançaram seu ataque, os soldados clones da República finalmente começaram a recuar. Ouviu-se um rugido no céu e mais de uma dúzia de naves de desembarque Apoio-33 foram vistas voando diretamente para as profundezas das posições da República, escoltadas por caças estelares droides Abutre. Os canhões antiaéreos do lado da República entraram em fúria imediatamente. Mísseis e lasers foram disparados continuamente, destruindo os caças estelares droides Abutre que os protegiam, e até mesmo 3 naves de transporte Apoio-33 foram abatidas. Mas as naves de transporte Apoio-33 finalmente voaram para o seu destino. As escotilhas se abriram e droides de batalha B-1 e superdroides de batalha B-2, densamente compactados, foram lançados diretamente do céu. Esses droides começaram a agir imediatamente após o pouso, e o centro se expandiu, interrompendo instantaneamente a linha de defesa dos soldados clones. Ao ver essa cena, Wang Yiao rugiu e ordenou que os seus soldados atacassem novamente. Eles correram o mais rápido que puderam, e os soldados clones continuaram recuando, mas ainda assim não conseguiram estabelecer uma segunda posição. Sua companhia se fundiu com uma força droide aerotransportada, e sua força aumentou para mais de 500. Eles então continuaram o ataque e não pararam até romperem a linha de frente da República. Os soldados clones também demonstraram mais força após o ataque dos droides à linha de frente. Mais tropas do 4º Exército da Civilização chegaram uma após a outra, permitindo que a companhia de Wang Yiao se retirasse e se reorganizasse. Wang Yiao saltou do tanque de assalto blindado e disse a Kunmings: "Parece que nosso comandante tem muita experiência em como usar esses droides desajeitados. Operações de lançamento aéreo como essa, combinadas com tanques de assalto blindados, podem realmente render bons resultados. Já realizamos treinamentos desse tipo antes. Desde que o novo tenente-general do Exército, Daeong Kui, começou a servir como vice-comandante do Exército", disse Kunmings. "Ouvi dizer que o general Xiao Guangua também tem aprendido táticas de batalha com o general Daeong Kui. Dizem que Daeong Kui é particularmente bom em táticas de tanques de assalto e muito competente nesse tipo de estratégia. Espero que isso possa ajudar na nossa situação de guerra." Wang Yiao finalmente teve espaço para tirar seu capacete de combate danificado e o jogou dentro de um veículo blindado de transporte de pessoal M650 Mastodon. Outro soldado atirou um capacete novo de dentro. Wang Yiao o apanhou, mas não o colocou imediatamente. Em vez disso, sentou-se e acendeu um cigarro. "Como está a correr a batalha?" perguntou ao oficial de comunicações. "No geral, não é o ideal. Incluindo nós, apenas 7 posições conseguiram avanços. Isso é metade do que planejamos. Esses clones são realmente poderosos. Se nossa força não for 4 vezes maior que a deles, a situação seria inimaginável. Temos cerca de 2 horas de descanso e, depois disso, nossa próxima missão é capturar Igulang 103. Precisamos estabelecer uma posição de artilharia e de tanques de cerco lá para apoiar outras frentes na tentativa de romper a linha de defesa da República o mais rápido possível." "O apoio aéreo acabou?" perguntou Wang Yiao novamente. "Já tinha desaparecido há meia hora. Vocês deveriam agradecer a Fernando pela artilharia antiaérea M9B4 Wolverine, senão já teríamos sido bombardeados há muito tempo", disse Kunmings ao lado.
Serão necessárias mais 2 horas para que a formação de batalha de caças estelares Surai recarregue seus dispositivos de camuflagem e conclua a manutenção, disse o oficial de comunicações. Bem, pelo menos não precisamos atacar o terreno elevado com lasers caindo do céu. Wang Yeo coçou a cabeça e disse em voz grave: irmãos, depressa, comam alguma coisa, a batalha difícil ainda está por vir. Fault Scholes capítulo 783. A batalha está em passe. Na Batalha do Deserto de Keeling, a quarta civilização mobilizou 15.000 soldados e mais de 15.000 droids de batalha para lançar um ataque determinado contra a linha de defesa da República Galáctica. O Exército Clone da República, que é o 118º Regimento de Comandos, que possui um total de 5.000 clones e cerca de 3.000 membros das Forças de Segurança Locais de Terminus. As forças de segurança locais foram naturalmente derrotadas ao primeiro contato, mas a resistência do exército clone foi muito tenaz. Eles organizaram suas linhas de defesa de forma ordenada e bloquearam o avanço do quarto exército da civilização na maioria das posições. A qualidade de combate do exército clone da República é muito forte. Mesmo sob o bombardeio indiscriminado de tanques de cerco, eles mantêm a calma e contra-atacam com serenidade, utilizando posições pré-estabelecidas. A posição da República era praticamente inexpugnável graças ao poder de fogo de vários AT-Walkers, AT-Walkers e da artilharia pesada SPH. Além disso, a República possui uma vantagem absoluta em número de caças estelares no campo de batalha. Os caças estelares droids Abutre só podem desempenhar um papel de assédio aos caças estelares da República. Somente os caças estelares Suraita ainda representam uma ameaça fatal aos caças estelares da República. No entanto, o número de caças estelares Suraita é pequeno, afinal, e a duração do dispositivo de camuflagem é limitada, então há pouco tempo para decolar para o combate. Comparados à República Galáctica, eles têm pilotos e caças estelares suficientes para realizar rotações. Essa é também a dificuldade mais significativa enfrentada pelo exército da quarta civilização. Eles só podem iniciar um ataque quando os caças estelares Urite decolam para a batalha. Quando os caças estelares Urite recuam, eles só podem interromper o ataque e organizar a defesa no local. O exército clone aproveitou essa oportunidade com muita perspicácia e lançou imediatamente um contra-ataque quando os caças estelares Urite recuaram. As naves de ataque LAT e bombardearam indiscriminadamente o exército da quarta civilização, e os caças estelares V-19 Torrent continuaram a mergulhar e disparar. Naquele momento, o exército da quarta civilização só podia contar com o Mesh Golias e o canhão antiaéreo M9B4 Wolverine para resistir. Felizmente, essas duas unidades possuíam fortes capacidades de defesa aérea. Caso contrário, aqueles bravos soldados teriam o mesmo destino daqueles em outros campos de batalha, como a Confederação de Sistemas Independentes, que sofreram pesadas baixas nos ataques aéreos da República. No entanto, o novo tenente-general do exército da quarta civilização, o lendário general de Tanquesta Quaid Command and Conquer, Generals, desempenhou um papel significativo. Após assumir o cargo, ele iniciou um treinamento rigoroso no quarto corpo blindado da civilização, praticando táticas de assalto blindado em grande escala com armas mistas. Essa tática de assalto blindado também desempenhou um papel significativo. Sob o comando do comandante da linha de frente Xiao Guangua, o quarto corpo blindado da civilização e a divisão de infantaria mecanizada realizaram inicialmente um assalto concentrado. Em seguida, os droids de batalha mechas, relativamente lentos, entraram na posição para ampliar os resultados. Na verdade, trata-se de um aprimoramento da tática Blitzkrieg da Segunda Guerra Mundial, utilizada por uma certa Blue Star. Ela voltou a ganhar popularidade devido ao surgimento de equipamentos sobre rodas confiáveis no mundo de Halo e suas unidades blindadas, equipadas com sistemas de suspensão de braço oscilante totalmente independentes, motores de clube de roda, atuadores solares, salinos Graf, Optman e motores de combustão interna com injeção de hidrogênio, capazes de converter até 12 litros de água doce, salobra ou salgada em combustível de hidrogênio em movimento. Genial! Quando o avanço das unidades blindadas deixou de depender de estradas, desertos planos ou terrenos planos, as táticas de Blitzkrieg voltaram a ser poderosas. Em contrapartida, o exército da República, que perdeu sua tradição de combate após mais de 1000 anos de paz distorcida e ainda aprende enquanto luta,
Sente-se muito desconfortável com essas táticas de assalto blindado de grande escala e com armas mistas. Você deve saber que, embora as qualidades de combate dos Clone Troopers sejam incrivelmente altas, seu treinamento ainda é terceirizado para caçadores de recompensas. Naturalmente, os caçadores de recompensas, que são todos solitários e bons apenas em combate individual, não podem ensinar-lhes essas coisas. A Batalha do Deserto de Keeling tornou-se um ponto de virada depois que a companhia de Wang Yiel ocupou a Terra Alta 1113 e estabeleceu uma poderosa posição de artilharia. Após vários contra-ataques, o exército da República Galáctica não conseguiu retomar o terreno elevado. Descobriram que, dependendo dessa posição, o poder de fogo do quarto exército da civilização cobria uma área de mais de 50 quilômetros ao redor. Nessa área, as ações do exército da República seriam significativamente afetadas. Se essa lacuna de mais de 50 quilômetros não fosse fechada, seus flancos ficariam seriamente ameaçados, podendo até mesmo ser cercados. Portanto, o exército da República recuou continuamente por mais de 150 quilômetros, reposicionou-se nos arredores de Fermos, a capital de Terminus, e preparou-se para combates de rua. A quarta civilização também sofreu pesadas baixas na Batalha do Deserto de Keeling, não apenas em termos de soldados, mas também em suprimentos de combate. Eles também tiveram que parar e esperar a chegada de mais suprimentos. Este é o foco da batalha entre os dois lados no espaço exterior do Terminus. Na batalha no espaço sideral, as frotas de ambos os lados estavam em pé de igualdade. A República Galáctica possuía cerca de 70 naves de guerra, enquanto a quarta civilização tinha mais de 50. Os dois lados atacaram-se diversas vezes, mas o lado defensor sempre levou a melhor. A quarta civilização estava limitada pelas rotas hiperespaciais e tinha dificuldades de abastecimento. A República Galáctica não conseguia fornecer reforços infinitos, e as frotas de ambos os lados começaram a entrar em um impasse. Na Confederação de Sistemas Independentes, o general Grievous retomou sua ofensiva. Ele começou a organizar tropas para atacar o planeta natal dos Botans, Botaui. Para manter os Botans, uma raça habilidosa e altamente civilizada, na República, o 13º Exército da República imediatamente organizou quase todas as suas frotas para defender o território com todas as suas forças. Mas isso é apenas parte da história. Uma guerra civil eclodiu em Mon Calamari, o maior planeta da República Galáctica com sua indústria naval na orla exterior. Os Quarren, secretamente aliados ao Conde Dooku, se rebelaram e quiseram desafiar os Mon Calamari, que eram leais à República Galáctica. Os dois lados travaram diversos conflitos pela dominação do planeta. E Sevran Sitani liderou o cruzador de batalha Titã da classe Plague Ragnarok. Após se encontrar com a frota da Federação Comercial, ela rompeu o cerco de Cato Neimoidia imposto pelo 2º Exército da República e aniquilou completamente o 7º Esquadrão da República. Esta enorme frota de 120 navios de guerra está se aproximando da Núbia, o quartel-general do 2º Exército. Nessas circunstâncias, por melhor que seja a relação entre o governador do 18º Exército, William Takin, e o chanceler supremo Sheev Palpatine, a República não pode continuar a fornecer reforços ininterruptos. Como resultado, a batalha em Terminus entrou em um impasse, com ambos os lados enviando constantemente caças estelares e naves de guerra leves para atacar as linhas de suprimento do lado oposto. O almirante Matorner da Quarta Civilização também tinha seus próprios planos. Ele começou a construir várias plataformas de defesa Gauss e plataformas de defesa de hangar para defesa perto da rota hiperespacial em Váttina, no setor Kalia, ocupou uma das luas de Terminus e começou a construir um enorme motor de massa na lua. Uma vez concluído o canhão de massa, a quarta civilização poderá bombardear Terminus com metal diretamente da lua. Isso também pode ser considerado um bombardeio orbital redirecionado, mas não é tão destrutivo e não causará a extinção de espécies planetárias nem danos ambientais. Fortescue capítulo 784, período de janeiro Lorde Anjo da Morte, este é. No espaço sideral de Terminus, dentro da plataforma do hangar da nave capitânia da Quarta Civilização, o cruzador de batalha clássico Northland, o almirante Matorner encarava, atônito, o terrível monstro à sua frente. Com 3 metros de altura, esse monstro possuía músculos incrivelmente desenvolvidos por todo o corpo, mas sua cabeça era relativamente pequena, apenas um pouco maior que a de uma pessoa comum.
Estava vestido com uma armadura pesada conectada por correntes de ferro, e seus olhos, visíveis sob o capacete, brilhavam com uma luz escura. O educador, um brinquedo novo, disse Darth Maltael. Enviem-no para Terminus, ele vai ajudar vocês a derrotar aqueles soldados clones. Claro, se houver Jedi lá, seria ainda melhor. Ah! Isso será um enorme triunfo para o nosso exército. Matorner assentiu e disse, mas receio que teremos que esperar mais 3 dias antes de podermos lançar a próxima ofensiva. Ele sentiu o ar próximo à presença de Darth Maltael ficar repentinamente frio e explicou rapidamente, após rompermos a linha defensiva da República no deserto de Keeling, tanto os suprimentos de medicamentos quanto de munição para as tropas da linha de frente atingiram seus limites, e nossa frota também sofreu perdas significativas em recentes batalhas espaciais. Atualmente, enfrentamos 2 grandes limitações. Matorner balançou a cabeça em frustração. Queria dizer que teria sido melhor se a praga tivesse participado desta batalha. Contudo, as coisas não podem ser calculadas dessa forma, visto que a praga havia alcançado resultados notáveis em Katu Nemoidia e conseguido mudar a posição da Federação Comercial. Comparados à aliança com Federação Comercial, os ganhos e perdas em Terminus só podem ser considerados secundários. Ele respirou fundo e disse em voz grave, primeiro, o espaçoporto em Vatin atingiu sua capacidade máxima. As unidades de engenharia estão em constante expansão, mas o terreno pantanoso e o ambiente hostil tornam o trabalho muito desafiador. Como é difícil extrair minérios metálicos no planeta, muitos materiais precisam ser transportados de outros sistemas estelares. Segundo, rotas de hiperespaço. Os cientistas calcularam todos os ciclos estáveis da rota entre Vatin e Terminus da melhor forma possível, mas ainda assim não consegue atender às demandas da guerra. Só me importo com quando Terminus será conquistada, disse Darth Maltael friamente. Se julgarmos pela situação atual, receio que precisaremos de pelo menos mais 3 meses. Disse Matorner. Ainda me resta 1 mês para minha paciência. Lembre-se, conquiste Terminus em 1 mês. O humor de Darth Maltael estava péssimo. Depois de dizer isso, ele se virou e passou a manga da camisa, deixando o educador para trás. Matorner observou o cometa vermelho partir, franzindo a testa. Pensou por um instante e voltou-se para o centro de comando na ponte. Almirante, concluímos o relatório de simulação sobre o uso da arma vírus T na cidade de Firmus. Gostaria de ver os resultados? Perguntou um conselheiro militar, aproximando-se. Apenas me diga os resultados, respondeu Matorner. O resultado é que não é viável. Os zumbis produzidos pelo vírus T representam uma ameaça limitada ao exército clone e, após seu uso na última batalha de Xistopsis, eles certamente estão preparados. Além disso, os atuais T-101 Vingadores Shinshori não podem usar armas. Como alternativa, equipamos-os com canhões laser automáticos nas costas, mas seu poder de fogo ainda não se compara ao do exército clone em um confronto direto. Eles só podem realizar emboscadas, afirmou o conselheiro militar. Este é apenas um aspecto, pois também existem problemas significativos com a transmissão do vírus T. Você sabe que o vírus T é transmitido por contato e não se espalha pelo ar. Enquanto falava, ele recuperou vários dados de simulação. No entanto, o desempenho do Licker em combate corpo a corpo atende às nossas necessidades. Então ainda precisaremos combinar o Licker, o Inshori Avenger e os zumbis infectados para criar uma ameaça. Mas há um pré-requisito. Nossas forças de linha de frente devem exercer pressão suficiente sobre o exército clone. Se for esse o caso, definitivamente não conseguiremos atingir nossos objetivos operacionais dentro de 1 mês, disse Matorner com uma expressão séria. 1 mês? É. Essa é a intenção do alto comando? Perguntou o conselheiro militar, cautelosamente. Matorner assentiu e disse, continuem com os cálculos e discussões da simulação, tentando computar os cenários de combate sob diversas condições extremas o máximo possível. Temos apenas 1 mês. Se esperarmos até o general Grevols terminar a batalha de Botaui, reforços da República chegarão em massa. Nesse momento, o que nos espera é apenas uma derrota vergonhosa. Sim. O assessor militar mostrou-se um tanto relutante, mas compreendeu a gravidade da situação. Imediatamente, colocou-se em posição de sentido, prestou continência e dirigiu-se ao centro de comando. Matorner trancou-se em seu escritório por mais de 1 hora. Finalmente, tomou uma decisão e estabeleceu uma comunicação.
Na projeção holográfica, apareceu Miran, uma mulher de cabelos rosa e um olho com uma prótese mecânica. E aí, Oni, finalmente você tomou a iniciativa de me contatar. Disse ela. Seu rosto mudou repentinamente e ela gritou de forma extremamente rude para outro canal de comunicação ao lado, que o segundo esquadrão vem atrás de mim. Destruam toda a frota de comboios da família Bezadi. Hoje, sua mãe está de bom humor e não quero que falte uns centavos sequer com as coisas que eu peguei. Você está roubando? Perguntou Matorner, hesitante. Ah, está bem animado aqui no espaço UT. Acho que não vai demorar muito para Tatooine também começar a brigar. Ah. Miran riu gostosamente e então percebeu. Ah, é mesmo, pequeno pônei, você veio me pedir em casamento. O rosto de Matorner escureceu enquanto ele dizia rapidamente. Não, estou enfrentando algumas dificuldades. E você sabe que não consigo encontrar ninguém com quem discutir isso. Os funcionários de quem você tanto se gaba vivem na lama. Repreendeu Miran. Não. Eles geralmente não comem merda. Ah, quer dizer, talvez o pessoal militar veja as coisas de uma perspectiva diferente da sua. Então acho que preciso de algo diferente. Matorner, assim que conheceu Miran, não era muito bom de papo, sabe? O Lorde Anjo da Morte quer que eu capture Terminus em um mês. A expressão de Miran mudou assim que ouviu o nome Anjo da Morte. Ela cuspiu discretamente e sua expressão tornou-se muito mais séria. Então é melhor você fugir. Você sabe o que podemos conseguir no meu submundo. Segundo minhas informações, poucas coisas em Terminus beneficiam a Aurora. Eu entendo. Mas não vou fugir, é meu dever, disse Matorner, estufando o peito. Miran pensou por um momento e então disse, não é que não haja opções. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Podemos pedir ajuda aos Uts. Fortscrolls capítulo 785. Espírito aventureiro. Se as informações estiverem corretas, Matorner não é páreo para Williuf Tarkin. Quer dizer, se Williuf Tarkin estiver mesmo comandando a batalha em Terminus, disse Helmut Zemo. Tan Xiao olhou para a projeção holográfica de Zemo, que agora tinha barba e parecia muito mais velho, e perguntou, o que você acha disso? Na verdade, se as posições dos dois fossem trocadas, minha conclusão também seria invertida, disse Zemo. Eles são essencialmente o mesmo tipo de pessoa, quero dizer, em termos de combate. Se falarmos de outras coisas, Tarkin possui muitas características que Matorner não tem, como ser astuto, habilidoso, sagaz e implacável. Eu também disse que as conquistas de Williuf Tarkin serão ilimitadas no futuro. Ele será um dos nossos maiores inimigos na quarta civilização, disse Tan Xiao. Eu entendo seu ponto. Matorner e Tarkin são do tipo que lutam batalhas preparadas. Dê a eles todos os recursos que você tiver, e eles lutarão em alto nível. Ela não é como Severance Tan. Acho que mesmo que você lhe desse apenas uma fragata, ela certamente estaria pensando em como afundar um encouraçado. Então, a guerra em Terminus ainda vai continuar? Perguntou Zemo. Tan Xiao sorriu levemente, recostando-se em seu assento no cometa vermelho, e disse, sabe, Zemo, embora você seja habilidoso em calcular as intenções das pessoas, desta vez, você se enganou. Nas batalhas anteriores, seja contra o 19º Exército da República na Batalha de Defesa de Yavin ou contra os rebeldes em Lothal, eles não representaram um verdadeiro desafio para nós. Você está dizendo que Matorner tem potencial? Zemo deu uma risadinha. Já ouvi falar de suas experiências passadas, então você está enganado. Se Matorner enlouquecesse, seu espírito aventureiro não seria menor do que o de Severance Tan, disse Tan Xiao. Caso contrário, na história de StarCraft, ele não se juntaria aos Raiders de Jin Raynor para resistir à tirania de Mengsk que liderara Hyperion para realizar as fantásticas operações militares de Raynor. E se ele falhar? Perguntou Zemo. Os olhos de Tan Xiao brilharam com intenções assassinas. Então isso prova que a quarta civilização está longe de ser capaz de competir na galáxia? Vamos recuar para o setor modelo e aguardar mais mudanças. Claro, como governador, minha estratégia não pode ter erros. O único que pode cometer erros é Matorner. Portanto, para explicar ao povo, só me resta pedir a cabeça dele emprestado. Zemo ficou em silêncio por um momento e disse lentamente, então, terei um dia assim. Tan Xiao ergueu as sobrancelhas afiadas como espadas e disse, se eu disser não, acho que você ficará muito decepcionado, não é? Então, vamos parar com esses joguinhos,
Você deveria entender a psicologia de Matorner ainda melhor do que eu. Zemo levantou-se respeitosamente, colocou a mão no peito deles e sorriu, dizendo: só quero ver o futuro desta civilização. Sabe? Certa vez, eu tive medo, me preocupei com a morte, me preocupei com o que aconteceria com a quarta civilização depois da minha morte. Haveria um governante, eu me tornaria uma ferramenta de alguém? Tang Xiao disse lentamente. Por causa disso, certa vez forneci a Trent uma lista de sucessores, incluindo alguns indivíduos que eu acreditava terem a capacidade de liderar a quarta civilização. Eu disse a Trent que, se eu morresse, eles deveriam assumir a liderança da civilização. Ele se virou para olhar pela janela, mas depois eu entendi. A quarta civilização surgiu por minha causa, floresceu por minha causa, então também está destinada a cair por minha causa. Se eu falhar, que toda a quarta civilização seja enterrada comigo. É claro que, se eu pudesse levar esta galáxia comigo para o enterro, seria ainda melhor. Ele disse essas coisas sem a menor mudança de tom. Então, eu desliguei alguns deles. Como Arcturus Mengsk. Isso mesmo, ele nunca mais vai acordar. Esta galáxia tremerá sob seus pés, disse eu Zemo respeitosamente. Tang Xiao disse isso e caminhou em direção à porta, e eu me prepararei para o que vier depois da vitória. Matorner está de pé na sala de conferências a bordo de sua nave Capitânia. Cada navio de guerra terá uma sala de reuniões como esta, onde as comunicações são criptografadas com segurança para transmitir e receber informações absolutamente confidenciais. Neste momento, um UT está de pé na projeção holográfica. Diferentemente de outros UTs, este UT tem pele clara e quase nenhuma ruga, usa uma boina e está vestido com uma peça de roupa. Comparado àqueles que estão nus e cuja pele se assemelha à casca de árvore, ele parece muito mais agradável aos olhos. No entanto, ao contrário de outros UTs, ele sofre de uma doença de pele muito grave. Os UTs não usam roupas porque a espessa camada de gordura em seus corpos regula a temperatura, e sua pele áspera é capaz de resistir até mesmo ao fogo de blasters de baixa potência. Além disso, como não há distinção de gênero entre os UTs, o vestuário não é uma necessidade em sua sociedade. No entanto, a pele deste UT não consegue desempenhar essas funções e fica facilmente machucada. É por isso que ele usa roupas. Isso também se tornou sua marca registrada. Oruba Gorensla, líder do clã Uta família Gorensla, foi uma figura que elevou a família Gorensla da obscuridade a um poder significativo, capaz de ingressar no conselho governante UT. Se não fosse pelo Ziro me informar sobre uma grande oportunidade de negócios, normalmente uma pessoa como você não teria a chance de me conhecer, disse Oruba preguiçosamente. Ele certamente sabia que a pessoa do outro lado da projeção holográfica era um almirante da marinha, mas o submundo e as forças armadas são dois mundos completamente diferentes. Os UTs não temem as frutas alheias, então, naturalmente, ele não seria nada educado como Matorner. Matorner mantém a postura ereta, mas seu tom é extremamente frio. Ajude-me a derrotar Terminus. Quais são as suas condições? Por que eu deveria ajudar um fracasso? Hein? As ações da quarta civilização em Terminus já estão fadadas ao fracasso. Depois que a República Galáctica recuperar suas forças de Botaui, será sua vez de enfrentar as consequências, e você nem sequer arranhou um canto da cidade capital, Fermus, disse Oruba com leveza. Tenho força suficiente para conquistar a capital Fermus, mas o que me falta é simplesmente tempo, disse Matorner. Ao perceber suas terríveis habilidades de negociação, Miran, que se juntou à negociação por meio de outra projeção holográfica, acrescentou: você precisa entender, Oruba. A ocupação de Terminus pela República não é uma coisa boa para você. Fortescue capítulo 786. Em busca da pele de um tigre. O que quer que a República queira fazer, nós, UTs, não temos medo. Ao ouvir as palavras de Miran, Oruba bufou e disse: na verdade, é você, Miran. Você interferiu demais na guerra entre a família Diziligi e a família Bezadi. Envolver-se nos assuntos dos UTs não é algo que alguém que queira viver mais tempo deva fazer. Os assuntos da família Diziligi e da família Bezadi são de sua própria escolha. Zorba Diziligi governou a família Diziligi por muitos anos. Certamente ele entende o raciocínio envolvido, e eu estou apenas fazendo um trabalho em troca de seu dinheiro. Miran disse, falando em Terminus. Você sabe que este planeta se juntou ativamente à República Galáctica e entrou na guerra. Isso também indica que seu plano falhou.
Oruba pareceu bastante descontente. Já mencionei isso antes. A República não me diz respeito. Se você conhece os métodos de Wiluf Takin, deve entender que, uma vez que ele assuma o controle de Terminus, você não terá a menor chance. Não se esqueça de que Terminus já havia firmado um acordo com Takin para se juntar repentinamente à República quando lançamos nosso ataque, o que nos causou algumas dificuldades imprevistas. Você acha que ele continuará tolerando suas ações? Disse Miran. Muito bem, vamos falar sobre os seus termos. Oruba concordou imediatamente. Ele tem uma mente muito afiada e rapidamente resolveu o problema. Inicialmente, ele mirou em Terminus, esperando tirar proveito dos conflitos diretos e indiretos entre as duas maiores famílias dos Utis, a família de Zilijik e a família Bezadi, para expandir sua própria influência. A família Gorensla, como uma família recém-emergente, precisa lutar para conquistar seu espaço, seja no espaço Uton ou nas inúmeras rotas de contrabando pela galáxia. A esfera de influência já havia sido dividida, e nada restou para eles. E Terminus é o alvo que ele escolheu cuidadosamente. Contanto que consiga estabelecer sua influência aqui, ele poderá controlar grande parte das atividades de contrabando nas regiões ocidentais da galáxia e no espaço selvagem. Só então a família Gorensla teria verdadeiramente a força para se igualar à família Bezadi e à família Dezilijik. Além disso, Miran está certa. Com os métodos de Wiluf Takin, ele não tolera nenhum grão de areia nos olhos. Ele não pode ficar de braços cruzados enquanto os Uts se comportam de maneira vergonhosa em seu território. Wiluf Takin é um fervoroso supremacista humano, e isso já se tornou um segredo aberto. Condições? Não posso comentar sobre isso. Miran esclareceu sua posição. Dawn concorda que a família Gorensla realize atividades de contrabando em Terminus, disse Matorner. Oruba caiu na gargalhada e disse, para que nós, Uts, precisamos da mera aprovação de Dawn. Terminus não está dentro do escopo do espaço Ut. Matorner zombou e apontou o problema principal diretamente. Ele pode ser um pouco desajeitado com as palavras, mas isso não significa que ele não seja inteligente. O sorriso no rosto de Oruba desapareceu instantaneamente, e ele disse lentamente, Terminus é meu. Posso concordar em deixar a frota da Aurora reabastecer lá, e também posso alugar um espaçoporto para seu uso, mas este planeta deve estar sob meu controle. Matorner disse com leveza, você realmente quer administrar este planeta abertamente? Eu não me importo. Mas será que o Grande Conselho vai permitir? Estabelecer um governo planetário autônomo é algo natural para a família Gorensla. Oruba lançou um olhar para Matorner. Este não é o resultado de nosso exército sacrificando suas vidas apenas para seu benefício, permitindo que vocês, Uts, desfrutem dos frutos sem esforço. Se fosse esse o caso, preferiríamos lutar até a morte. Matorner recusou categoricamente. Ele então enunciou suas condições. O governo de Terminus deve, nominalmente, submeter-se ao domínio da Aurora. Devemos nomear todos os funcionários do governo e posicionaremos forças de segurança para manter a ordem no planeta. Ao mesmo tempo, nossa frota também será posicionada em órbita para se defender de possíveis represálias da República. Em troca, permitiremos que vocês se envolvam em atividades de contrabando no planeta e garantiremos sua exclusividade lá. Enquanto falava, ele retirou uma lista preparada. Ao mesmo tempo, nossa frota de escolta também pode proteger seu comboio de contrabando. No entanto, declararemos publicamente sua quadrilha ilegal e a proibiremos de realizar quaisquer atividades em Terminus. Você está pedindo demais. Dawn. Lembre-se, é você quem está me pedindo ajuda agora. Disse Oruba. Matorner cruzou os braços e disse, se esta ofensiva falhar, podemos recuar temporariamente. O general Grevous, comandante supremo da Confederação de Sistemas Independentes, liderará o próximo ataque a Terminus. É impossível que Grevous preste atenção a este planeta remoto, disse Oruba. Remoto, mas um importante centro de transporte, disse Matorner. Os dois discutiram por mais de uma hora e finalmente chegaram a um acordo. Durante esse tempo, Miran achou a conversa entediante e encerrou a comunicação para fazer suas próprias coisas. E depois, há a questão do planejamento. Como você quer que eu te ajude? Deixe-me ser claro. Não quero fazer nada que seja muito trabalhoso, disse Oruba. Primeiro, tente usar sua influência para fazer com que os mercenários e caçadores de recompensas contratados pela República vão embora. Segundo,
Isso diz respeito à capital de Terminus, Firmus. Disse Matorner com uma expressão severa. 3 dias depois, na capital Terminus, nos subúrbios ocidentais de Firmus. Nessa direção, o quarto exército da civilização finalmente lançou outro ataque. Diferentemente das ofensivas anteriores, desta vez, o quarto exército da civilização lançou um ataque utilizando um grande número de reforços na forma de droides de batalha. Eles mudaram suas táticas anteriormente ágeis e precisas para adotar um método ofensivo semelhante ao das legiões droides da Confederação de Sistemas Independentes. Isso significa um exército de droides de batalha, como o mar, lançando ataques continuamente. Contudo, com os métodos de suprimento mínimos atuais da quarta civilização, suas legiões de droides estão longe de serem consideradas um mar. Um ataque tão desesperado não representa uma ameaça às defesas do exército clone da República. Contudo, o exército clone da República é, em última análise, insuficiente em números, e a pressão ainda é imensa. Portanto, para garantir força suficiente, o 18º Exército gastou grandes somas no mercado negro subterrâneo para recrutar caçadores de recompensas e mercenários para se juntarem à luta. Nos últimos dias, talvez devido ao preço bastante atrativo oferecido pelo 18º Exército, o número de grupos mercenários que se inscrevem para participar em combates parece ter aumentado consideravelmente. Continua. Faust-Scholes capítulo 787, o brainstorming de Matorner em apenas 3 dias. O número de mercenários contratados e que chegaram ao campo de batalha na cidade de Firmus, capital de Terminus, ultrapassou os 10.000. Além disso, a maioria desses indivíduos trouxe suas próprias naves espaciais, aumentando ainda mais a vantagem aérea da República Galáctica. A República Galáctica pagou quase 50 milhões de créditos apenas para contratar esses indivíduos. A Legião Droide da Quarta Civilização atacou os subúrbios ocidentais, resultando em uma derrota desastrosa. No entanto, os reforços desses mercenários permitiram que as forças da República Galáctica recuperassem a vantagem numérica. Mais de 20.000 droides de batalha foram destruídos no campo de batalha dos subúrbios ocidentais. Após o envio desse lote de droides de batalha, o campo de batalha da Quarta Civilização ficou em silêncio, e nenhuma outra ofensiva foi lançada. De fato, a série de ofensivas da Quarta Civilização também deixou a República Galáctica bastante apreensiva. Durante as batalhas contra as forças da Quarta Civilização, o exército clone sofreu perdas incomparáveis às de outros campos de batalha. Agora que o inimigo finalmente parou, a República está transportando suprimentos e tropas às pressas, reparando as naves espaciais e os equipamentos e se preparando para enfrentar a próxima onda de ataques. Na verdade, a Quarta Civilização está se preparando para a próxima onda de ofensiva. Há 3 dias, Matorner apresentou seu próximo plano de ação e solicitou que o Departamento de Pesquisa colocasse em uso os protótipos dos 2 novos navios de guerra atualmente em estudo, com certas modificações. Essa solicitação causou um grande dilema para o Departamento de Pesquisa. No fim, eles não conseguiram chegar a uma conclusão e encaminharam o pedido para Tang Xiao, pois essa solicitação poderia atrasar o desenvolvimento do novo tipo de navio de guerra em pelo menos 6 meses. Que absurdo é esse? Vocês já pegaram os protótipos, então o que vamos testar? Após ver o plano de Matorner, até mesmo o estimado Lord Sith, Tang Xiao, não conseguiu se conter e o chamou de louco. No entanto, ele ainda concordou com o pedido de Matorner porque, ao ver o plano, sua mente inevitavelmente o associou às táticas de uma unidade especial. Os Spartans de Halo. Embora ele não tenha dinheiro para isso agora, deve ser possível desenvolver algumas alternativas. Ele só conseguiu dizer que realmente encurralou Matorner. Sua capacidade de raciocínio não é inferior à de Severance Tan, um dos principais comandantes militares da galáxia atual. Além disso, em outras palavras, o Departamento de Pesquisa da Quarta Civilização está atualmente focado em 3 novos tipos de navios de guerra. As propostas de Matorner ainda estão dentro de um limite aceitável, contanto que não afetem os outros 2 tipos que Tang Xiao valoriza particularmente. Ademais, o tipo que interessa a Matorner é justamente aquele que Tang Xiao considera insignificante. O tempo avançou para 22 AB, 13 de outubro. Matorner finalmente recebeu a oportunidade que tanto esperava. 2 naves de guerra protótipo recém-modificadas e notícias dos UTs, especificamente de Oruba Gorensla.
As grandes naves de guerra emitiram uma luz branca intermitente ao saírem do hiperespaço. Eram duas naves de guerra planas e extremamente pouco atraentes. Dizer que esses dois navios de guerra são feios não é nenhum exagero. Este navio de guerra tem 1.350 metros de comprimento e 540 metros de largura, e não possui superestruturas proeminentes em toda a sua extensão. É completamente plano. Se fosse para mencionar algo, seria a presença de 5 grandes hangares modulares instalados em ambos os lados do navio. Este navio de guerra poderia ser confundido com uma embarcação de mineração se ninguém explicasse o porquê. De fato, os navios de guerra de pecados do Império Solar, pertencentes à coalizão de emergência dos comerciantes, são cargueiros modificados. Por essa razão, o Departamento de Pesquisa da Quarta Civilização desenvolveu esses navios de guerra, principalmente porque o trabalho de desenvolvimento era relativamente simples e permitia experimentar novas táticas para a marinha. Pelo menos do tipo que poderia realmente assustar a República. O cruzador de batalha da classe Corsair é o nome dado a este tipo de navio de guerra. Este é um cruzador de batalha de apoio de combate, que não fornece suporte com poder de fogo ou caças estelares, mas sim com fuzileiros navais. Isso mesmo, são as táticas da equipe de abordagem. Os 10 grandes compartimentos modulares do cruzador de batalha são usados para lançar naves de assalto repletas de fuzileiros navais. Essas naves de assalto podem atingir altas velocidades em curtas distâncias e são equipadas com canhões de soldagem a laser de alta potência na frente, capazes de perfurar a blindagem do casco. Elas também possuem dispositivos de ajuste de pressão para estabilizar a pressão atmosférica tanto interna quanto externa. O cruzador de batalha da classe Corsair espera até que os escudos das naves de guerra inimigas estejam desativados, então lança naves de assalto com muitos fuzileiros navais para abordar as embarcações inimigas e eliminar a resistência interna. Se a sorte estiver do lado deles, eles podem até capturar as naves de guerra adversárias. O Departamento de Pesquisa da Quarta Civilização acredita que essa tática é útil principalmente por 2 fatores. Primeiro, a blindagem de liga metálica usada pelas naves de guerra da República Galáctica é realmente robusta. Em quase todas as batalhas espaciais, muitas naves de guerra da República sofrem danos, mas permanecem intactas. Se uma vantagem decisiva não puder ser obtida durante a batalha, a frota da República geralmente recua com muitas naves de guerra danificadas. Após um mês de reparos, eles voltarão a ficar como novos. O segundo problema é que toda a Confederação de Sistemas Independentes possui um vasto número de droides de batalha, mas precisa de mais capacidade de transporte para implantá-los de forma eficaz. Caso contrário, se a Confederação de Sistemas Independentes enviasse 100 milhões de droides de batalha para qualquer planeta, suas meras centenas de milhares de soldados clones e as forças de defesa locais mal armadas só conseguiriam enfrentá-los lentamente. Além disso, esses droides de batalha ainda precisam ser capazes de operar em combate espacial. O cruzador de batalha da classe Corsair é precisamente a nave de guerra que permite que esses droides de batalha operem em combate espacial, transformando batalhas espaciais em batalhas terrestres. É semelhante às batalhas entre a Roma Antiga e Cartago. Como os romanos não conseguiam derrotar os cartagineses em combate naval, eles se aproximavam com navios de abordagem para enfrentá-los em batalhas terrestres. Portanto, a história às vezes se revela de maneira singular. O Departamento de Pesquisa da Quarta Civilização desenvolveu o cruzador de batalha classe Corsair para validar a viabilidade desta tática. Matt Turner quer usar esses 2 cruzadores de batalha da classe Corsair, mas planeja fazer isso de uma maneira diferente. Depois de tudo estar pronto, Matt Turner finalmente deu a ordem para atacar com todas as suas forças. Avancem todas as forças. Após esta batalha, Terminus será capturada. Se falharem, serão punidos. Eu sou o desastre natural. Matt Turner se ergueu na ponte e rugiu com toda a sua força. Todas as naves de guerra da Quarta Civilização se reuniram, mobilizaram-se e lançaram outro ataque total contra a frota da República Galáctica. Fort Scourge capítulo 788. Algo está errado após esse período de batalhas contínuas, reforços constantes e perdas frequentes. A frota da Quarta Civilização agora possui 84 navios de guerra em órbita terminal. Entre elas, encontram-se 7 porta-aviões da classe Sova, 15 cruzadores de batalha da classe Col, 8 cruzadores de batalha da classe Igaran,
4 fragatas da classe Munificente, 8 cruzadores pesados de mísseis da classe Mars e 3 encouraçados da classe Lukreok, totalizando 45 navios de guerra capitais. Além disso, existem 25 destroyers antiaéreos da classe Garda, 12 destroyers pesados da classe Kodiak e 2 cruzadores robóticos da classe Uzico. Do lado da República, existem 110 naves de guerra, entre grandes e pequenas. Entre elas, as naves de guerra capitais incluem-se 5 naves de assalto da classe Aquiclamator, 3 encouraçados pesados da classe Invincible, 1 cruzador de batalha estelar da classe Procurator, 10 destroyers estelares da classe Venator e 15 cruzadores pesados da classe Dreadnought, num total de 34 naves de guerra capitais. Os demais são todos navios de guerra de pequeno e médio porte, como as fragatas CR-70, os canhoneiros corelianos DP-20, os cruzadores leves da classe Carrack e os cruzadores leves da classe Arquitens. No geral, ambas as frotas são equivalentes e nenhuma consegue superar a outra em manobras. De fato, a frota da Quarta Civilização, sob o comando de Matorner, já havia infligido pesados danos à frota da República e estava em posição de superioridade. Contudo, sob o comando do governador William Tarkin, do 18º Exército, a República, alavancando suas fortes capacidades industriais, conseguiu recuperar sua frota aparentemente derrotada utilizando uma tática de reabastecimento. Em seguida, um grande número de navios de guerra e oficiais foram enviados diretamente, usando vidas e aço para ganhar tempo, permitindo que a frota da República reunisse mais navios de guerra. Após sofrer perdas ainda mais significativas, a frota da República conseguiu estabelecer uma posição no espaço exterior de Terminus. Mas, nas palavras de William Tarkin, ele pode aceitar completamente a perda de 5 destruidores estelares da classe Venator em troca de um cruzador de batalha da classe Col, mas a questão é, será que Dawn também pode? Nem mencione Dawn. Considerando o resultado desta Guerra dos Clones, que durará 3 anos, nem mesmo a Confederação de Sistemas Independentes suportaria. Nessas circunstâncias, a batalha entre os dois lados se tornou um verdadeiro massacre. Quase todos estão pessimistas quanto às chances de Dawn vencer essa batalha, pois estão enfrentando a República Galáctica. E agora, Matorner vai resolver essa situação. Ele quer ganhar. Assim que os canhões de hipermateria de 40 metros dos cruzadores de batalha da classe Con dispararam, produzindo uma luz brilhante semelhante à do Sol, o ataque em grande escala começou. As duas frotas se aproximavam continuamente, usando seu poder de fogo mais considerável para manter o fogo disparando. Os caças estelares de ambos os lados decolaram, rodopiando pelo campo de batalha como gafanhotos, lançando mísseis Gemini e torpedos de prótons. A frota da República Galáctica ocupava a órbita baixa de Terminus, como de costume. Por um lado, isso servia para bloquear qualquer bombardeio orbital que a frota da Quarta Civilização pudesse realizar. Por outro, também para utilizar o poder de fogo do sistema de defesa orbital do planeta. Se fosse no passado, a ofensiva da frota da Quarta Civilização teria sido muito mais cautelosa, mas agora, sua abordagem pode ser descrita como frenética. Eles ignoram as medidas defensivas da frota da República, tudo se resume a uma palavra: ataque. Enquanto a batalha espacial se desenrola na área central do campo de batalha terrestre, nos subúrbios ocidentais da capital Fermus, em Terminus, o exército da Quarta Civilização finalmente lançou sua ofensiva. Na batalha anterior, eles mobilizaram quase 2/3 dos droids de batalha para coordenar com esse plano de batalha. Portanto, aqueles que lançaram o ataque são, em sua maioria, soldados da Quarta Civilização. O exército clone da República Galáctica entrou imediatamente em modo de defesa. Durante esses poucos dias, aumentaram o número de soldados clones defendendo o campo de batalha de Fermus para 8.000. Quase 3/5 do exército clone do planeta foram mobilizados para lá. Somando-se a isso os 10.000 mercenários, sua força agora pode ser considerada razoavelmente suficiente. Os canhões de 180 mm dos tanques de cerco rugiam, foguetes de fragmentação disparados pelos caças terrestres A/G-24 Bansei choviam sobre o céu. Caças estelares Wright lutavam nos seus e veículos blindados de transporte de pessoal M650 Mastodon avançavam pelo campo de batalha carregados com soldados do exército. Esta é uma batalha brutalmente cruel. No entanto, essa batalha tomou um rumo repentino logo no início.
Quando o exército da Quarta Civilização lançou seu ataque, aqueles mercenários, que antes haviam sido bravos e destemidos ao resistir à ofensiva da Legião Droid, dispersaram-se em pânico e fugiram. Aqueles que fogem não representam nenhuma ameaça para os soldados clones de elite, pois já estão acostumados a lutar sob a vigilância de inimigos formidáveis. No entanto, o fator mais perigoso é que brechas significativas se abrem no campo de batalha quando esses mercenários fogem. Não são apenas as lacunas no terreno, as zonas de defesa aérea operadas pelas naves dos mercenários também apresentam áreas desprotegidas. O exército da Quarta Civilização parecia já prever o resultado, pois quase todas as suas forças blindadas e mecanizadas estavam concentradas na direção dos mercenários. Essas tropas mecanizadas avançaram rapidamente, movendo-se com fluidez pelas posições mercenárias, executando um movimento de pinça para atacar a retaguarda do exército clone e lançar um ataque contra a cidade de Fermos. A força aérea da Quarta Civilização, que experimentou uma queda repentina na pressão, aproveitou imediatamente a oportunidade para lançar um feroz ataque aéreo contra as posições de artilharia do Exército da República. O chefe do crime Orubagorensla, naturalmente organizou tudo. Sua influência no submundo torna impossível para esses mercenários traírem a República violando contratos no campo de batalha. No entanto, oferecer-lhes um pagamento adicional para fugirem no último momento é perfeitamente viável. Escapar do campo de batalha, evitar punição e ainda receber uma recompensa. Onde você encontraria uma oferta tão boa? Além disso, essa ordem vem de um lorde do crime dos Uts, o que é muito mais eficaz do que qualquer comando administrativo ou ordem militar. Esses mercenários podem ignorar a República e a Confederação de Sistemas Independentes, mas não podem desconsiderar o cartel UT. O exército clone considerou a situação desfavorável e imediatamente iniciou uma retirada estratégica para romper o cerco antes que ele se fechasse, retornando à cidade de Fermos para se engajar em combate urbano. Esses clones excepcionalmente habilidosos realmente conseguiram. Após uma dura batalha, os soldados clones reuniram suas forças blindadas para bloquear o ataque das tropas mecanizadas da Quarta Civilização. Confiando em capacidades físicas próximas aos limites do espírito humano abominável e em uma intuição aguçada para o combate, eles resistiram bravamente aos ataques das tropas mecanizadas da Quarta Civilização, ganhando tempo precioso para as forças de infantaria que chegariam em seguida. Eles começaram a se retirar da cidade de Fermos em sequência. Agora, a maioria dos civis dentro da capital já foi evacuada, e quase todos os edifícios foram temporariamente reforçados, transformando-a em uma fortaleza. De acordo com o plano, este lugar se tornará mais um moedor de carne que derramará o sangue do exército da Quarta Civilização. Contudo, o comandante da República não percebeu o que os mercenários trouxeram consigo e o que deixaram para trás ao fugirem do campo de batalha. Nesse momento, o comandante da República também não percebeu que o canhão de massa construído por Matorner na Lua, agora seguindo a rotação lunar, estava apontado para o campo de batalha onde ambas as naves de guerra estavam em combate. Isso mesmo, o momento e o local da ofensiva foram cuidadosamente calculados. É claro que o comandante da República não se importará com este canhão de massa de baixa potência, que só serve para lançar alguns detritos metálicos contra o planeta. Essa coisa não representa nenhuma ameaça para uma nave de guerra. Mas eles estavam errados novamente. O que havia dentro do canhão de massa não eram detritos metálicos como eles pensavam. Faustskoll capítulo 789, 5 minutos de morte. A batalha mais impressionante. Deve ter sido a Batalha de Terminus. Naquela época, ninguém em toda a galáxia achava que iríamos vencer, mas vencemos. Derrotamos a República Galáctica em uma guerra de desgaste. Naquela batalha, tudo aconteceu naqueles 5 minutos. Trecho extraído do Quarto Império, o 47º ano do calendário imperial, do programa especial da Dawn TV Caminho para o Império, uma gravação de entrevista com um veterano que participou das guerras clônicas. O Quarto Império vivenciou inúmeras guerras desde as décadas anteriores à fundação da civilização. Ao contrário das majestosas batalhas de Coruscant e Corelia, a Batalha de Terminus deixou uma marca indelével neste veterano. Olhando para o presente, só podemos suspirar de emoção diante do espírito de luta dos mártires imperiais que não temem o sacrifício, e da garra de lutar até a morte em cada batalha, independentemente da sua dimensão. Durante todo esse processo, a sábia e decisiva tomada de decisões do nosso grande imperador Tang Xiao merece todo o crédito.
Voz magnética do apresentador vinha dos bastidores. O apresentador, que havia nascido no Quarto Império 9 anos antes, não compreendia a importância da Batalha de Terminus. Até o momento, o Quarto Império não decifrou completamente o processo da Guerra dos Clones, que durou 4 anos. Os detalhes específicos das inúmeras batalhas daquela época ainda são desconhecidos. Do ponto de vista do hospedeiro, ele poderia de fato relegar a Batalha de Terminus, na qual participaram menos de 200 naves de guerra de ambos os lados, a uma posição irrelevante. Sem mencionar a Batalha de Coruscant, na qual ambos os lados participaram com super-titãs de mais de 10.000 quilômetros de comprimento, e até mesmo a Batalha de Corelia, na qual ambos os lados participaram com mais de 6.000 naves de guerra. A Batalha de Terminus ainda foi apenas um pequeno peixe fora d'água. Mas, de fato, esses rumores existem em muitas ocasiões. Embora o comandante-em-chefe da Marinha Imperial, Marechal Matorner, tenha sofrido mais de uma derrota em grande escala em guerras subsequentes, uma das razões pelas quais seu status como comandante-em-chefe da Marinha Imperial permanece extremamente estável é devido à Batalha por Terminus. Quanto ao motivo, poucas pessoas conseguem dizer com clareza. Muitas pessoas falam apenas daqueles gloriosos 5 minutos, mas ninguém consegue realmente dizer o que aconteceu, nem compreendem as reviravoltas que o destino do Quarto Império sofreu durante esse processo. Tudo está enterrado no longo rio da história, assim como no banco de dados zero do Quarto Império, que está repleto de inúmeros segredos obscuros. Para Matorner, então almirante da frota da Quarta Civilização, tudo começou nos 5 minutos em que o canhão de massa construído na Lua foi apontado para o cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor da Frota da República Galáctica. Nesses 5 minutos, a situação da batalha mudou completamente. Contudo, esses não foram 5 minutos de glória, mas 5 minutos de morte. Seja em um campo de batalha espacial ou terrestre, o que aconteceu nesses 5 minutos pode até determinar o futuro desenvolvimento de toda a galáxia. Matorner fez 2 apostas. Sucesso, glória sem limites; fracasso, morte e aniquilação. Todos os navios de guerra. Ataquem o navio almirante inimigo com força total. Matorner deu a ordem. Almirante. Onde está o escudo defletor? Perguntou o oficial de Estado-Maior ansiosamente. Não se preocupem com o escudo defletor. Não se preocupem com mais nada. Ataquem aquele cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor com todo o seu poder de fogo. Ordenou Matorner com firmeza. Sim, almirante. Em 2 minutos, ultrapassem o escudo defletor da nave inimiga. 2 minutos. Gritou Matorner com quase toda a sua força. A nave capitânia avança. Usem-na como isca. Atraiam o poder de fogo inimigo. Sim. Sim. O cruzador de batalha classe Col, Northland, nau capitânia da frota da Quarta Civilização, começou imediatamente a acelerar para frente. Ao mesmo tempo, o poderoso canhão de trilho de hipermateria de 40 milímetros de calibre, posicionado à frente da nave, começou a carregar. Para que o canhão de hipermateria dispare, o escudo defletor deve ser abaixado. Devido a flutuações de energia tão intensas, até mesmo os dispendiosos escudos defletores unidirecionais serão afetados. Para garantir um lançamento bem-sucedido, a única solução é baixar o escudo defletor frontal da nave de guerra. E essa é também a maior fraqueza do cruzador de batalha da classe Col. Assim como a enorme plataforma de hangar do destroyer estelar da classe Venator, é uma fraqueza fatal. As naves de guerra da República Galáctica compreendem isso naturalmente. Quando o canhão de hipermateria do cruzador de batalha classe Col começou a carregar, a frota da República Galáctica também liberou seu poder de fogo máximo. Ao mesmo tempo, o propulsor de massa na Lua também foi lançado com esse presente único. 2 minutos para romper o escudo defletor do cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor. Sabe, estamos falando agora de um navio de guerra capital com 2.500 metros de comprimento. Mesmo que seja uma nave de guerra de 1.000 metros, se alguém tentar romper o escudo defletor em 2 minutos, os almirantes da República Galáctica formados na Academia Naval vão debochar. Eles dirão que, nesses 2 minutos, tem pelo menos 10.000 maneiras de fazer a frota adversária pagar um preço muito maior do que o sofrido por essa única nave de guerra. Um mero cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor não faria com que aqueles almirantes acostumados a confiar na capacidade de produção industrial quase ilimitada da República Galáctica mudassem sua compreensão da guerra.
Mas foi exatamente isso que aconteceu. Lançar. Com o rugido de Matorner, toda a frota da Quarta Civilização despejou quase todo o poder de fogo disponível no cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor. E esta é também a nave capitânia da República Galáctica em Terminus. A frota da República Galáctica lançou um contra-ataque resoluto simultaneamente, e inúmeros canhões turbolaser poderosos atingiram as naves de guerra da Quarta Civilização. As naves de guerra da Quarta Civilização, que não possuíam qualquer proteção de escudo defletor, sofreram pesadas perdas imediatamente. Em quase um minuto, um cruzador de batalha da classe Gol foi severamente danificado pelo fogo concentrado. Ele emborcou em meio às violentas explosões e incêndios, transformando-se em um cadáver. Uma caixão espacial inanimada. Além disso, inúmeras naves de guerra da Quarta Civilização sofreram danos consideráveis. Mas o objetivo deles foi alcançado. A nau capitânia da República Galáctica, o cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor, sofreu um golpe brutal. Seus escudos defletores foram completamente destruídos e a blindagem da nave também sofreu danos graves. Após sofrer um impacto tão severo, o cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor precisou de pelo menos 20 minutos para recarregar seu sistema de escudo defletor. Portanto, o cruzador de batalha estelar começou a recuar continuamente, e vários cruzadores pesados da classe Dreadnought sobrevoaram a área, usando suas fuzelagens para bloquear o ângulo de tiro das naves de guerra da Quarta Civilização. Nessas circunstâncias, ninguém parecia se lembrar de que o lançador de massa construído na Lua já havia disparado contra o planeta uma vez. Devido à potência limitada, a velocidade do projétil disparado não é comparável à do canhão de hipermateria clássico. No entanto, este projétil ainda está em movimento. Faust-Skolge capítulo 790, 5 minutos de morte, 2. Em uma das 3 luas de Terminus ocupadas pela Quarta Civilização, Matorner construiu um grande lançador de massa com 50 metros de diâmetro. No entanto, como ele não possui recursos e tempo suficientes para construir um reator com potência adequada nesta lua, a potência deste propulsor de massa também é muito limitada. Na verdade, a ideia inicial de Matorner era usar esse canhão de massa para bombardear o solo de Terminus. No entanto, o desenrolar da batalha deu a Matorner a ideia deste canhão de massa e, assim, determinou seu plano final. Para alcançar a vitória nessa batalha, Matorner usou praticamente tudo que estava ao seu alcance. Nos 2 minutos seguintes à ordem de concentrar o fogo no cruzador de batalha estelar classe Prosecutor, a nave capitânia da República, independentemente dos escudos defletores, a Quarta Civilização perdeu 3 naves de guerra capitais, mais de 10 naves de guerra capitais foram danificadas e mais de 18 mil oficiais e soldados foram mortos. Mas o seu objetivo também foi alcançado. Um projétil semelhante a um prego, lançado da Lua, foi pregado diretamente na escotilha da plataforma do hangar do cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor. Esta é uma espaçonave produzida pela Confederação de Sistemas Independentes. A nave de abordagem da classe Droshi. Este tipo de nave de abordagem é feito sob medida para abordar embarcações inimigas. Na verdade, existem inúmeros droides separatistas que não possuem capacidade de carga suficiente, e os comandantes militares separatistas naturalmente percebem isso. Para compensar essa deficiência, o general Grievous considerou a possibilidade de abordar navios de guerra inimigos. Assim nasceu a nave de abordagem da classe Droshi. Esta nave de abordagem tem 18,51 metros de comprimento, sendo 2/3 desse comprimento correspondentes a 4 canhões laser leves duplos em seus espinhos robóticos. Esses espinhos robóticos são equipados com um anel de corte a plasma, capaz de perfurar a blindagem externa da maioria das naves de guerra, incluindo a de Duracell. O projeto da nave de abordagem classe Droshi consistia em perfurar as naves de guerra da República, derreter a blindagem externa e enviar os droides de batalha ocultos para dentro das naves de guerra da República para operações de abordagem. Mas a situação real de combate é bastante baixa. Para garantir potência suficiente para romper a blindagem externa da nave de guerra, a maior parte do volume da nave de abordagem classe Droshi é utilizada nos espigões robóticos e no anel de corte a plasma de suporte, portanto o compartimento de carga não é grande. Uma nave de abordagem da classe Droshi só pode transportar 30 droides de batalha. Esse número não representa problema algum para os soldados clones de elite da República Galáctica.
Mesmo que mais de 10 naves de abordagem sejam acopladas às naves de guerra da República simultaneamente, em circunstâncias ideais, os 300 droides de batalha enviados geralmente são eliminados em menos de 5 minutos. Mas desta vez, este navio de abordagem deu uma grande contribuição. A nave de abordagem, com 18,51 metros de comprimento, foi lançada por um canhão de massa e teve como alvo direto a nave capitânia da Frota da República, o cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor. Durante o voo, Matorner ordenou que todas as frotas disparassem com toda a sua força e, nos 2 minutos em que a nave de abordagem esteve no ar, elas romperam o escudo defletor do cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor, independentemente das perdas. Menos de 10 segundos após o escudo defletor ser rompido, a nave de desembarque da classe Zwoke foi parcialmente perfurada através da plataforma do hangar do cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor, como um prego. O poderoso anel de corte a plasma abriu rapidamente um grande buraco na blindagem da nave de guerra. Um navio de abordagem separatista chegou. Só existe um, e espera-se que ele tenha de 30 a 50 droides de batalha. Tenham cuidado e montem defesas imediatamente. Ativem as torretas internas. Havia mais de 500 soldados clones posicionados dentro do cruzador de batalha estelar da classe Prosecutor. Após o alarme indicar a aproximação de uma nave de abordagem separatista, eles imediatamente começaram a implantar as defesas. Na verdade, a Confederação de Sistemas Independentes usou a nave de abordagem classe Drosh em muitos campos de batalha, mas o resultado foi ou serem interceptadas por caças estelares da República ou conseguirem invadir as naves de guerra da República, mas serem aniquiladas pelos soldados clones da República em pouco tempo, porque não havia droides de batalha suficientes para transportar. Quanto à abertura que fizeram, ela pode ser reparada em até 5 minutos com o trabalho de droides de engenharia avançados. O resultado é que, além de perder dezenas de droides de batalha a cada uso, a Confederação de Sistemas Independentes frequentemente precisava reconstruir cada nave de abordagem após apenas um único uso. Embora a nave de abordagem da classe Drosh custe apenas 43 mil créditos, no fim das contas, não vale a pena. E a República Galáctica também zombou de uma nave de abordagem que não representava nenhuma ameaça. É claro que os procedimentos de defesa que devem ser adotados ainda estão em andamento, mas os resultados não mudarão. Bang! As placas de armadura de Duracell foram cortadas pelo anel de corte a plasma e caíram no chão, e o local do corte emitiu uma temperatura escaldante. Todos os clones da República ergueram os rifles blaster que tinham em mãos e apontaram naquela direção. No entanto, eles não viram nenhum droide de batalha saltar. Em vez disso, um uivo terrível veio da nave de abordagem da classe Drosh. Cuidado! Antes que o comandante clone terminasse de falar, viu um gigante saltar da nave de abordagem. Roar! Um rugido baixo ecoou, e ele viu que se tratava de um monstro com forma humana, coberto por uma grossa armadura e conectado por correntes de ferro, com até 3 metros de altura. Fogo! O comandante clone deu a ordem e todos imediatamente abriram fogo. SHHHH. O raio de energia gasosa vermelho sangue atingiu o monstro, mas foi completamente bloqueado pela armadura, que saiu ilesa. O monstro até se endireitou e olhou para os soldados clones ao seu redor com ar descontraído. Os 2 olhos negros sob o capacete pareciam se estreitar em desprezo. Isso mesmo, quem foi enviado por essa nave de abordagem foi a arma secreta que Tan Xiao enviou para Matorner, um monstro criado com alquimia Sith, o Educador. Foi exatamente isso que Matorner quase trocou pelos graves danos causados a toda a frota. Porque ele acreditava em Tan Xiao e acreditava que o monstro alquímico Sith poderia ajudá-lo a virar o jogo na batalha. Roartil! O Educador soltou um rugido e avançou diretamente contra o poder de fogo dos soldados clones da República. Brum! Houve um estrondo alto, e o Educador deu um soco, lançando 5 ou 6 soldados clones para longe. Com o soco, agarrou um foguete disparado pelos soldados clones a queima-roupa, segurando-o com a mão. Extremamente irritado, atirou o foguete ao chão, aos seus próprios pés. Brum! O foguete explodiu num instante, mas Educador ignorou o poder de explosão e correu diretamente para a frente da posição dos soldados clones, derrubando todos eles com sua força devastadora. É tão poderoso que nem mesmo a armadura de liga plastoide dos soldados clones, capaz de absorver a energia de armas de energia cinética, resiste, sendo esmagada junto com a armadura, virando uma poça de carne.
O educador avançou diretamente através do cruzador de batalha estelar da classe Promotor, invencível por onde passava. O mestre G de Tokar, que participava do comando da frota, desembainhou seu sabre de luz e liderou pessoalmente mais de 200 clones, preparando-se para destruir esse monstro alquímico Zit. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.